Vamos orar, queridos. Vamos nos apresentar em oração. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. E agora, Senhor, a tua palavra será lida, será ministrada. E pedimos que a palavra do Senhor produza vida nesta noite. E que o Senhor fale aos corações aqui. Fale a cada um aqui, Senhor, de uma forma específica, de uma maneira especial, pelo Teu Espírito, atuando em nossos corações. Nós te bendizemos e agradecemos, porque sabemos que Teu Espírito está em nós, está trabalhando aqui, Senhor, e sabemos que a palavra do Senhor é poderosa para transformar corações e mentes nessa noite. Então, Senhor, opera agora pela Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Mateus. No capítulo 5, nós vamos começar por esse texto. Mateus capítulo 5. Então diz o verso 1, diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque virão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos começar por aqui. Nós vamos falar um pouco sobre o reino de Deus. Jesus, quando veio à terra, ele veio com uma missão, com um propósito, e isso ficou muito claro para Jesus. Jesus sabia quem ele era e o que ele precisava fazer na terra, né? Que era levar o reino de Deus a todos os homens. O reino de Deus precisaria nascer na terra, crescer na terra e se manifestar. E Jesus era o responsável por isso. Era Jesus aquele que levaria o reino a todos os povos, a todas as nações, em todos os lugares. A partir de Cristo nasce o Evangelho.
A partir de Cristo nasce a mensagem do reino de Deus. Então Jesus é o proclamador do reino. O reino se aproxima, o reino vem. E como que o reino vem? O reino vem por meio de Jesus. Mas como é que esse reino vai funcionar? Bem, Jesus vai trabalhar Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, esses 3 capítulos seguintes, ele vai trabalhar na estruturação desse reino. Ele vai começar falando com os discípulos, com aquela multidão que estava ouvindo ele, quais são as características de um cidadão do reino de Deus. Então Jesus começa a trabalhar a característica desse cidadão, por isso as bem-aventuranças. Porque na verdade o foco não é a bem-aventurança, o foco é o discípulo, o foco é quem você é. Porque sendo você quem você é, as bem-aventuranças são as consequências desse discípulo. Porque você vai ver que essas bem-aventuranças são características, são consequências do caráter de um discípulo. E Jesus então está falando aqui em Mateus capítulo 5, ele começa falando, bem, o reino começa com gente, e não é qualquer tipo de gente. O reino de Deus nasce em pessoas que primeiro se arrependam, e segundo, essas pessoas são moldadas ao caráter de Deus. Porque você vai ver em Mateus capítulo 5, que esse perfil aqui que Jesus traça nas bem-aventuranças, são nada mais, nada menos do que características de Deus. São características de Deus. Se você observar o versículo 3, por exemplo, ele vai dizer, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Por que ele vai falar os humildes de espírito? Ora, Jesus está mostrando, na verdade, quem ele é. E ele está dizendo, o reino de Deus começa com gente, e com gente quebrantada, com gente que é humilde de espírito. O reino de Deus começa em nós. Jesus então está apontando quem é o cidadão do reino. Ele está mostrando como que esse reino vai se reproduzir na terra. Ele não vai se reproduzir na terra por ideologia. O reino de Deus não se reproduz, não se multiplica na terra por filosofia. O reino de Deus não se multiplica na terra por força. O reino de Deus se multiplica por gente que tenha o caráter de Deus. É isso que Jesus está dizendo. É por isso por isso começa no Sermão do Monte, Jesus falando quem é que é bem-aventurado. O reino de Deus vai sair de gente que tenha a natureza, o caráter de Deus. E começa com humildade de espírito, porque o humilde de espírito, ele nunca diz, eu tenho a verdade, eu sou o dono da verdade, eu sou o possuidor, o detentor de toda a verdade. O humilde de espírito, ele tem o coração aberto para a verdade. Ele sempre estará se colocando de joelhos para ouvir a palavra de Deus. Porque a gente ouve a verdade, e a gente deve ouvir a verdade, é de joelhos. Sabia disso? Porque à medida em que a verdade vai entrando em nosso coração, nós vamos sendo confrontados. E todas as vezes que nós vamos sendo confrontados, nosso coração precisa ser quebrantado. E a gente precisa se arrepender. Por isso o joelho. Jesus não fala apenas que precisa ser humilde de espírito. Ele diz também que bem-aventurados os que choram. Obviamente chorar aqui, ele não está se referindo àqueles que são chorões, né? Tem gente que fala assim, esse daí é de Deus, que chora por qualquer coisa. É o famoso coração de manteiga, né? Não é esse que Jesus está dizendo, mas são aqueles que choram pelo reino de Deus. Irmãos, Deus chora, e Deus chora por causa do seu reino. Deus chora porque Ele vê as coisas fora da sua vontade. Deus chora porque Ele vê as coisas em dissonância com o seu propósito. Chora.
E Deus nos ensina que um verdadeiro discípulo do seu reino, proclamador do seu reino, feliz, é aquele que está com o coração centrado na sua vontade. Esse chora. Será que nós temos chorado pelo reino de Deus? Será que tem saído lágrimas dos nossos olhos por causa do reino? Pela vontade de Deus? Será que nós temos chorado para que se manifeste a vontade de Deus nesses dias? Os dias são maus. O verso 6 diz que não é apenas os que choram e são quebrantados, aliás, versículo 5, mas a Bíblia diz que também são os mansos. O manso não é aquele que anda de cabeça baixa. O manso não é aquele que fala baixinho. Olha que pessoa mansa, né? Fala baixinho, não. O manso é aquele que pacientemente está trabalhando insistentemente para o propósito de Deus. Ele persiste, porque tem gente que é o seguinte: ele vai investir na expansão do reino de Deus pregando o evangelho para alguém. Obviamente a pessoa vai dizer não a primeira vez, aí ele já desiste da pessoa, ele já abandona a pessoa, ele não tem mais paciência com aquilo, ele fala: não, quer saber, eu vou para outro, porque esse é coração duro. Olha, irmãos, eu já vi muita gente, inclusive, fazer isso com os próprios familiares. Tem gente que faz isso com familiar. Chega para o familiar e fala assim: ah, não, esse é coração duro, eu não prego mais. Você tem que pregar. Não existe gente que não possa se converter. Pregue, fale. Ah, mas ele fica com raiva. Paciência, perseverança. O manso, ele não desiste. O manso não é desistente, ele é perseverante. Ele está ali, sempre com uma palavra de Deus, para o momento certo, para a hora certa. Ele não se intimida, ele não se acanha, ele não se acovarda. Ele sabe quem é o seu Deus, ele sabe em quem ele tem crido. Em tempo e fora de tempo, ele está levando o reino de Deus, anunciando o reino de Deus. Mas Jesus também vai falar de uma outra característica. Ele vai falar dos que têm fome e sede de justiça. Não é fome e sede da justiça do Brasil funcionar, que é uma revolta, porque a justiça brasileira não funciona. Estava vendo uma reportagem esses dias, o repórter, o brasileiro, eu não sei se é impressão minha, mas o brasileiro parece que está com os nervos à flor da pele com respeito à justiça brasileira, né? Porque até o repórter mostrando que os bolivianos, chilenos, peruanos estão vindo para o Brasil para roubar porque não tem prisão, só pagam uma fiança, sendo que nos países deles, eles são presos. Então, como no Brasil a sensação de impunidade, então está vindo todo mundo para cá e estão roubando aqui, né? E aí ele estava falando que o Brasil é o país dos ladrões, que aceita o roubo, a marginalidade. E aí, o que o brasileiro vai anunciar, vai falar? Nós precisamos de penas mais duras. A gente precisa de mais rigor na lei. A gente precisa ter um código, nosso código penal, ele precisa ser ele precisa ser revisto e precisa ser rigoroso. Porque aí o ladrão vai ter medo. Irmãos, essa é a nossa opinião como brasileiros. Ok, não está errado, mas deixa eu dar uma palavra para você como filho de Deus. Não é o aumento da pena que vai diminuir criminalidade. O que vai diminuir a criminalidade é o evangelho entrando no coração dos homens. É a igreja abrindo a sua boca e levando uma palavra de arrependimento e contrição. Quarta-feira levaram o meu carro. 10 horas da manhã, estava eu, minha esposa e o pedreiro.
conversando, fazendo orçamento da calçada. Chega o ladrão com a arma em punho, rende a mim e a minha esposa, pedindo a chave do carro, tal, levaram. Na hora me deu um misto, né, uma confusão. Eu falei, o que eu faço? Reajo, não reajo? Porque eu fico pacífico, mas eu fico pensando se eu posso reagir. Olha só, eu sei que eu não posso, mas eu acho que eu vou reagir. Esse cara está muito perto de mim, dá para fazer. E eram dois magrinhos, né? Aí você que é mais fortinho, você olha assim e fala, rapaz, esse cara aí... Mas aí eu fiquei assim, fiquei olhando, eu falei, pode levar, o que você quiser. Aí ele pediu só o carro, ele falou, eu quero só o carro. E aí ele ficou com a arma apontada para a Cláudia, enquanto eu buscava a chave lá dentro com o outro ladrão, que ficou de olho no meu braço e acabou levando meu relógio. Safado. Isso é uma oferta. Você deu uma oferta. Aí levou, foi embora. E aí eu fiquei a ver navios. Mas meu carro estava no seguro. Eu tinha tentado vender meu carro antes, eu fui com a minha esposa fazer o orçamento, estava 17, 20 mil. Aí quando eu fui ver no tabela FIP, 32.700 é o que o seguro vai pagar. Eu falei, Cláudia, no prejuízo a gente não vai ficar, mas a sensação, irmãos, é horrível, de ter uma arma apontada para você. Então eu preferiria ficar com um carrinho valendo menos, né? Mas o seguro vai pagar a mais. Mas quando o meu carro foi embora e eu fui vendo meu carro ir embora, aí me bateu o estalo. Eu lembrei que eu tinha esvaziado o meu gabinete, posto todos os meus livros no porta-mala. E aí, quando eu vi aquele carro indo, eu falei, meu Deus, meus livros. Metade dos livros estavam no carro e a outra metade está lá em casa. Mas os meus livros mais novos e os melhores livros que eu tenho estão lá, no carro. E quando eu vi o meu carro indo embora, eu só via meus livros indo embora. Aí eu falei, meu Deus do céu, tomara que esse homem leia todos esses livros. E se converta. E traga de volta, né? A violência é tamanha, a gente pede vingança. A gente fica com vontade de trucidar um caboquinho desse. A vontade é que apareça um policial militar na hora e dê um tiro na cabeça dele. Dá vontade, irmãos. A gente fica revoltado. Mas quando a gente vai parar para pensar, a nossa vida não é terrena. A nossa vida é eterna. Esse rapaz não tem vida eterna. Eu tenho. Eu morrer, tenho lucro. Ele morrer, não. É prejuízo. Que a gente fala assim, o ladrão não tem nada a perder. Não tem? Eu é que não tenho. Ele tem. Eu é que não tenho nada a perder. Ele tem. Entende isso? Porque eu tenho a vida eterna. Porque o reino de Deus chegou a mim, mas ele está perdido. Ele é capaz de correr risco de vida por causa de um veículo. As pessoas estão perdendo a noção. Elas estão sendo escravas do pecado. A violência está crescendo. Não é porque as pessoas são simplesmente más, é porque elas estão escravas. A única possibilidade que nós temos de ver um país sarado é o evangelho do reino de Deus entrar no coração destes homens. E esse é o papel da igreja. É por isso, queridos, que o Senhor nos estabeleceu neste lugar. É para que nós possamos continuar pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus. E por isso Jesus vai dizer, olha, é por isso que o cidadão do reino de Deus é feliz. Mas para esse cidadão ser feliz, ele tem que viver esses quesitos da bem-aventurança. Ele tem que chorar. Ele tem que ter fome e sede de justiça. Ele tem que ser humilde de espírito. Ele tem que ser misericordioso. Ele tem que ser limpo de coração. Ele tem que ser pacificador. Mais ainda, ele tem que ser perseguido por causa da justiça. Será que a nossa justiça, a justiça pela qual lutamos, batalhamos, é a justiça do reino de Deus ou é a justiça dos homens? Eu vejo
os crentes batalhando mais pela justiça dos homens. Não sou contra a justiça dos homens, quero deixar claro aqui. Mas nós fomos chamados para lutar pela justiça do reino. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14. Romanos 14. E é por causa disso que Jesus vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo, conforme esse texto. Mas Romanos capítulo 14, no versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vamos ler juntos de novo esse texto? Vamos lá? Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, mas não é a justiça brasileira funcionando. Não é a justiça dos homens. É a justiça provinda da vontade, do reino de Deus. Irmãos, nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós fomos chamados para levar o reino de Deus. Nós fomos chamados para manifestar a justiça do reino. Mas como fazer isso? Como que o reino pode afetar diretamente a nossa sociedade? Aliás, como Jesus pregou o reino? Bem, se você observar na Bíblia, todas as pregações de Jesus, elas estão ligadas ao reino de Deus. Porque Jesus fala isso, ele fala: olha, eu vim para anunciar o reino, eu vim para pregar o reino de Deus. E a gente vai ver na Bíblia, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia no Salmo 145, e eu gostaria que você abrisse, se possível, no Salmo 145, nós vamos ver uma coisa bem interessante. O versículo 13, ele diz assim, ó: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Algumas traduções vão dizer assim: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu senhorio subsiste por todas as gerações. Porque o reino de Deus está ligado ao senhorio de Cristo. Veja só, quando nós falamos de justiça, quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando de um reino que tem um rei, e esse rei é Senhor. Quando nós falamos do reino, nós estamos colocando Jesus no lugar que lhe é devido sobre a terra. Até então nós estamos num processo de construção. Cristo já é Senhor sobre todas as coisas, sim ou não? Sim, Ele é Senhor. Só que ainda não é. Deixa eu explicar como que funciona. Ele é Senhor de direito. Ele é Senhor. Só que o mundo está o quê? No maligno. O mundo está corrompido. O que Cristo faz? Cristo é Senhor sobre o mal, mas Ele não quer governar sobre o mal. Ele quer que o mal seja exterminado. E quando o mal for exterminado, todo o seu reinado será de paz. Porque o reino de Jesus é um reino de paz. Entende? Então, onde há guerra, não está imperando a vontade de Deus. Não está em harmonia com o reinado de Cristo. Ele é Senhor porque nada está acima de Jesus. Entende? Nada está acima de Jesus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Mas elas não estão em consonância, em harmonia com a vontade do Pai. Dá para entender isso? Então Jesus está trabalhando para que toda a terra entre em harmonia com a vontade de Deus. Quando você peca, meu irmão, e eu sei que você já pecou, não já? Quem aqui nunca pecou? Levanta a mão. Temos só um. Amém. Todo mundo aqui pecou, não já? Então veja só, todas as vezes que você comete um ato de pecado, você está
indo contra a vontade de Deus, e você está impedindo a ação do reinado de Deus sobre a terra. Olha como é que a coisa é séria. Pecar não é apenas ai, pequei, deslizei. Estou me levantando diretamente contra o propósito de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, nós nos opomos a Deus. E aí, todas as vezes que eu me oponho, eu estou com o espírito de anticristo. Olha como é que a coisa é séria. Espírito do anticristo não é simplesmente um espírito que vai tomar posse de uma pessoa. Não. O espírito do anticristo se levanta todas as vezes que nós nos opomos a Cristo e a sua obra. E opor-se a Cristo e a sua obra é quando eu me levanto em pecado. Por mais fé que eu tenha em Jesus, por mais que eu diga que acredite em Deus, mas todas as vezes que há uma ação de pecado na minha vida, há uma oposição a Deus e há uma aliança com as trevas. Olha como que o pecado é uma coisa séria. Não é verdade? É sério. Pecar, gente, traz dano não só para mim, mas traz dano para a terra. Faz mal. Mas esse pecadinho aqui é pequenininho. Não existe isso não. Nós estamos nos opondo à vontade de Deus. Então, o que acontece? Aqui ele está falando do senhorio de Jesus. Eu creio num Cristo que virá e é Senhor sobre todas as coisas. Paulo, o próprio Cristo vai falar sobre isso. Paulo vai trabalhar em cima dessa linha. Paulo vai falar, olha, Cristo precisa ser Senhor sobre toda a terra. Ele reinará sobre toda a terra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o quê? Senhor. Se você observar lá em Tessalonicenses, é o texto que nós estudamos hoje de manhã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. 2 Tessalonicenses. Eu não quero te assustar não, meu irmão, mas é o que está escrito aqui. Se eu fosse você, tomava cuidado. Olha o que diz. Capítulo 2. Todas as vezes que a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus, não é um pronome de tratamento, tá? Paulo vai dizer assim, o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que Paulo está falando Senhor Jesus, Paulo está pensando no reino. Ele está pensando no senhorio de Cristo sobre a terra. Então ele tá reivindicando o senhorio de Jesus sobre a terra. Ele está declarando isso. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Não é um pronome de tratamento. É o Senhor Jesus. Assim como o Senhor Paulo. Não. Ele está falando Senhor por causa do senhorio de Cristo. Então Paulo está falando aqui, Cristo é Senhor. Ele é Senhor sobre a minha vida. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então Paulo vai dizer assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor, olha, Senhor Jesus Cristo, ou seja, não será uma vida somente, será a vinda do senhorio de Cristo. Cristo vindo para julgar todas as nações da terra e assumir o seu senhorio sobre todas as coisas. Não é uma vinda, não é uma visita, é o estabelecimento do reino de Deus de fato sobre toda a terra. Entende? Então ele está dizendo, o Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Por que o dia do Senhor? Sabe que esse Senhor no grego é dia de Cristo. É justamente por isso. É o dia do reinado de Cristo sobre toda a terra. O termo no grego não é Kyrios, Senhor, mas é Cristo. Então ele está dizendo, esse é o dia de Cristo, porque Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o
Senhor. Irmãos, olha só para ver se não é a realidade que nós estamos vivendo, hein? Prestem atenção. Olha lá, verso 3. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Abandonar a fé. Negar a fé. Paulo não estava, eu estava falando isso hoje de manhã para a classe, Paulo não estava escrevendo para os Tessalonicenses. Paulo estava escrevendo para a igreja em Tessalônica. Ele está falando para os irmãos. É diferente. Lá não está vivendo apostasia, está vivendo a falta de conhecimento de Deus. Estão entendendo isso? O mundo não está apostatando da fé. O mundo não tem fé mesmo. Apostasia é para quem abraçou a fé. Apostasia pode apenas acontecer para aqueles que estão dentro da igreja, fazem parte do reino e abandonam a fé, porque apostasia é abandono da fé. Então Paulo não está escrevendo para o incrédulo, ele está escrevendo para o crente. Irmãos, ele está falando, olha, antes do Senhor voltar, antes de Cristo vir sobre toda a terra, haverá um tempo de apostasia. Muitos vão negar a fé, muitos vão abandonar a Cristo. E nesse tempo de apostasia, ele diz o seguinte, olha lá, vai ser revelado o homem da iniquidade. O que significa isso? A apostasia é o berço para que o homem da iniquidade se manifeste. Você vai tendo aqui nesse texto algumas coisas que são importantes. Ele vai falar, olha, que é o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aí ele vai dizer, verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Irmãos, a gente estava vendo isso hoje no original. A palavra iniquidade significa o que, alunos? Um de cada vez para a gente não passar vergonha. Transgressão da lei. Veja só, nós estamos vivendo em tempos em que as pessoas estão dizendo que a Bíblia ela está atravancando o desenvolvimento social do Brasil. Que a palavra de Deus está tornando os homens ignorantes. E que a Bíblia é homofóbica, por exemplo. E nós estamos vendo dentro da igreja, porque essa é uma palavra que o apóstolo Paulo não está dando lá fora, lembrem-se, lá fora eles simplesmente não têm fé, nós estamos falando dentro da igreja, por causa da apostasia, porque muita gente está abandonando fé, porque muita gente está abandonando o Senhor, porque muita gente está preferindo as coisas do mundo do que o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz que isso está fazendo com que a iniquidade opere sobre a terra. Lembra que eu falei para vocês? Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos fazendo o quê? Nos opondo diretamente à vontade de Deus. E quando eu me oponho à vontade de Deus, eu estou trabalhando para Satanás. A verdade é essa. E se eu estou trabalhando para Satanás, o que eu estou fazendo? Eu estou produzindo para o anticristo. Eu estou produzindo para o filho da perdição. E a Bíblia diz que a igreja vai apostatar da fé, vai começar a trabalhar para o filho da perdição, a iniquidade, que é a transgressão da lei, porque as pessoas vão se opor à palavra de Deus, se opor à lei de Deus, e com a oposição que muitos irmãos vão fazer à lei de Deus, vai fortalecer e vai preparar o campo para a manifestação do iníquo, do transgressor. Simplesmente, o iníquo, o anticristo, ele não vai vir com cara de mal. Ele não vai vir aqui se opondo
aquilo que aqueles que apostataram da fé vão dizer que seja Satanás. Porque apostatar da fé não é simplesmente você dizer eu não creio em Deus, mas pode ser uma substituição desse Deus. Criar um outro Deus para você. E tanto é verdade que eu estou dizendo, que você vai ver aqui em Tessalonicenses, Paulo dizendo que o anticristo, esse iníquo, ele vai se levantar, você sabe como? Com sinais, operando sinais, prodígios e maravilhas. Você imagina uma pessoa nos nossos dias realizando milagres, fazendo curas. Hoje à noite nós vamos estar aqui, pastor Vilaça vai pregar, mas a gente vai ter um culto de milagres lá no Nilson Nelson. Vai todo mundo para lá, gente, porque o pregador lá é cura, é milagre para tudo quanto é lado. Mas o pastor Vilaça vai aqui estar pregando sobre o reino de Deus. O que você vai fazer? A turminha vai para lá. Eu quero ver o cura. Não, isso é porque esse homem é internacional. Ele cura, ele ressuscita morto. Vamos para lá, gente. Não, pastor Vilaça a gente ouve domingo que vem. Você não está entendendo a lógica da coisa? O anticristo, ele não vai se manifestar na terra como mal. Ele vai operar milagres, prodígios, maravilhas. Porque é isso que o povo quer. Ele vai alimentar, ele vai saciar a vontade do povo, porque opor-se à lei de Deus é opor-se à vontade de Deus. E como é que a gente se opõe à vontade de Deus? Simples, vamos satisfazer a nossa. Quando eu satisfaço a minha vontade, eu me oponho à vontade de Deus. Ora, não sou eu quem digo isso, o apóstolo Paulo: a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, para que você não possa fazer o que você deve. Um se opõe ao outro, entende? Se eu satisfaço as minhas vontades, eu estou me opondo à vontade de Deus. Pastor, mas a minha vontade sempre se opõe à vontade de Deus? Sim, só não vai se opor se você caminhar no Espírito. Entenda isso, meu irmão. A gente não pode ficar se ludibriando, não é tempo disso. A gente não pode ficar se enganando, não é tempo disso. Há uma grande apostasia varrendo a terra nesses dias. A igreja está perdida, não sabe para onde vai, as pessoas não sabem como que abraçam a fé. Você já viu como é que o desânimo está geral? Aí o que acontece? Muitas vezes o pastor não sabe nem o que faz para manter o irmão na igreja. Aí vamos fazer mais coisa, porque a gente não está mais conseguindo fazer a vontade de Deus. Vamos fazer a vontade dos homens. Vamos lá! E começa a fazer atividades, cultos. Você sabia que tem muita gente, não sei quem me falou isso, mas o pessoal, para falar mal, né, tá cheio, né? Chegou e falou assim: pastor, mas não é mal não, eu estou brincando. Chegou para mim e falou assim: pastor, tem muita gente saindo das igrejas neopentecostais por causa das promessas não cumpridas. Sabe aquela conversa de eu tenho uma promessa na minha vida e vai se cumprir? Tem muita gente que está abandonando a fé por causa disso aí. Promessa não cumprida. Olha só, gente. E você já viu em que repousa a promessa? A pessoa fala assim: porque eu tenho uma promessa para a minha vida. Mas você já viu como é que é essa promessa? É mais para a minha satisfação do que para o reino de Deus. É mais para o meu engrandecimento do que para o reino de Deus. Porque a promessa da minha vida é a minha exaltação e não a exaltação de Cristo. A promessa para a minha vida é o meu engrandecimento e não o engrandecimento do reino de Deus. Gente, não está brincadeira, é tempo de apostasia. É tempo de iniquidade. A igreja de Deus vai permanecer firme, mas não é só ruim não, não é só coisa ruim não. Não é só coisa ruim não. Eu quis começar lá com Mateus 5 para mostrar que existe um povo que é bem-aventurado sobre a terra. É esse povo que é reconhecido por Deus como sal da terra e luz do mundo. E é esse povo que está aqui, ó. Veja só.
No verso 8, diz assim, de 2 Tessalonicenses capítulo 2: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Por que Jesus vai destruir o anticristo aqui com o sopro da sua boca? Porque o sopro da boca não é que Jesus tenha bafo de onça não, gente. Né? Não. Por que o sopro da boca? O que é sopro? O sopro é o Espírito. O que Jesus é? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade é a palavra, o verbo é a verdade, o verbo é a palavra. Com o Espírito que sai da palavra, o inimigo será destruído. Enquanto o sistema está sendo enganado pelo mundo, há um povo de Deus sobre a terra, que anuncia o reino de Deus, com a vinda de Jesus sobre a terra. E esse povo que anuncia a vinda de Jesus sobre a terra, é o que faz frente contra toda a hoste do mal, contra toda a oposição, contra todo o anticristo, porque a palavra de Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A palavra de Deus é o nosso sustento. A palavra de Deus é o que mantém a nossa fé. A palavra de Deus é o que nos traz vida. A palavra de Deus é que nos traz triunfo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, está apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, porque a palavra de Deus é o nosso escudo, é a nossa espada. Irmãos, o anticristo está se levantando, mas não vai ser fácil para ele não, porque nós temos a igreja de Deus na terra, que estará triunfante até a vinda do Senhor Jesus. Você consegue entender isso, meu irmão? Por isso, meu irmão, não fica com esse negócio de eu estou bem na fé, não estou bem, estou fraquinho na fé, estou bem, não estou. Uma vez eu ouvi um pastor na televisão dizendo assim: se você está fraco, se você está... aceite isso, meu irmão, porque isso é normal, nós somos seres humanos. Ei! Que seres humanos? Caídos. Eu sou um ser humano, recriado à imagem e à semelhança do meu Deus. É por isso que eu gosto daqueles hinos, né, do cantor cristão. Tem um hino que fala assim: temos por lutas passado, os mais temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, em tudo nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação. E ele continua como? Sim, quem nos deterá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, exaltar. Aleluia. Deus é por nós. Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estão entendendo, meus irmãos? Nós temos uma luta, mas saiba de uma coisa: o que me traz a vitória é saber que a palavra de Deus opera em nós. Não troque o reino de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus por nada. É fácil seguir a palavra? Não. É vida de renúncia. Jesus diz: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus fala isso. É uma vida de renúncia. Não é renunciar a algumas coisas, é renunciar a tudo. Renunciar. Se nós não renunciarmos, não somos discípulos. Mas aquele que renuncia a tudo quanto tem, pode saber, o Senhor é contigo.
O iníquo vai se manifestar. Pensaram que era o Papa. Alguns afirmaram que era o Papa depois que descobriram que ele era argentino. Mas não é o Papa. Mas ele vai se manifestar. Tempo de apostasia. Não seja tomado por este tempo. Assim como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, alertando para essa realidade, que nós também sejamos alertados pelo Espírito do Senhor em nome de Jesus. Amém? Essa é a minha palavra de edificação para vocês nessa noite. Que o Espírito do Senhor trabalhe mesmo em nosso coração, que nos mantenhamos firmes. Se você precisa abraçar a fé, não fique em cima do muro, não. Corra para Cristo. Ame a Cristo e viva para o reino de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar?